Hoje nós vamos ver o quê? Estratégias argumentativas no parágrafo da dissertação escolar. Tá? Ora, como assim? Estratégias argumentativas dentro do parágrafo da dissertação escolar. As estratégias de condução de uma introdução argumentativa, de uma introdução dissertativa argumentativa. Claro, no desenvolvimento, possibilidades de estratégias argumentativas, até porque existem várias, não apenas única, tá bom? Não apenas uma, tá certo? Então, assim, aqui são apenas nuances, são apenas direcionamentos que nós vamos perceber ao longo das aulas, tá? Inclusive, deixo claro para vocês que a gente vai ter aí por uns 5 meses com fé em Deus, ininterruptos de encontros, e assim, pela experiência que eu tenho, tudo, entendeu? A gente fazendo isso toda semana e tal, a gente vai conseguir dar uma melhorada nessas estratégias argumentativas. É uma das partes do texto com que eu mais me preocupa, exatamente a parte de estratégias argumentativas, e também vocês vão perceber a capacidade de se relacionar uma informação ao argumento dentro dessa estratégia argumentativa. É muito importante que isso seja conduzido adequadamente, tá bom? Então, assim, no primeiro momento, a gente vai ver aqui estratégias argumentativas na introdução textual, tá bom? Então, eu tenho aí estratégias argumentativas na introdução textual. Alguns alunos ainda têm uma pequena dificuldade de apresentar, né, de apresentar elementos na introdução, e por conta disso, às vezes, o aluno faz o parágrafo muito extenso, ele acaba levando, assim, digamos assim, ideias com circunlocuos, né, só repetindo informações e não é objetivo na hora de apresentar os elementos que devem compor a introdução. Você já sabe, né, querendo ou não, é uma questão muito já conhecida, né? A introdução de uma dissertação escolar para o Enem, ela é composta por 3 elementos, basicamente, né? Repertório, tema e tese. Tá? Isso aí não é novidade. Repertório, tema e tese, não necessariamente nessa ordem. Quando eu falo tema, eu me refiro ao tema que foi proposto na prova de redação, ou no simulado de redação, como queiram ver, ou na proposta de produção de texto, como vocês vão ver hoje. Eu preciso apresentar o tema especificamente na minha introdução. Eu preciso, a partir desse tema, apresentar meu projeto de texto. Né? Meu projeto de texto meu projeto de texto se refere exatamente à minha tese, tá bom? Tem sido muito comum, muito, mas muito comum mesmo, entre vocês, alunos, a tese chamada de tese enumerativa, né? Você coloca 1, 2, às vezes até 3 tópicos na introdução, como tese, e aí discorre sobre esses 2 ou 3 tópicos. Então, uma tese enumerativa tem sido muito comum entre vocês. Não sei se é porque é mais fácil, é porque tem muitos textos modelo como exemplos na internet, aí vocês acabaram absorvendo, de um modo geral, acabaram absorvendo esse tipo de tese. Não estou dizendo que ela é errada, mas assim, tenho visto com muita facilidade nos textos de vocês, tá bom? Enfim, o importante é saber conduzir esse projeto de texto, tá certo? Não é aqui uma crítica, apenas uma reflexão em função, tá certo? Em função disso, tá bom? Em função desse tipo de tese. E é interessante também que a gente veja, né? Veja outros exemplos, para que a gente não fique preso apenas a uma estrutura, tá bom? Então, aqui eu tenho o primeiro parágrafo, né? O primeiro parágrafo foi retirado do tema de 2019, 2018, se não me falha a memória, 2018, tá bom? Sei que foi tema do Enem, tá bom? Então, eu tenho aqui uma introdução, depois a gente vai começar a conversar sobre a estrutura dessa introdução, tá? Observe. Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Porém, há grandes dificuldades para garantir os deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Tá? Então, eu tenho aqui um parágrafo rápido, boa característica para uma introdução, um parágrafo rápido, tá certo? Por que eu digo rápido? Né? Porque eu tenho aqui basicamente, nesse primeiro momento, eu tenho o repertório marcado, não é isso? Bem-vindo, pertinente, um aspecto histórico, está aqui marcado, ó, tá? Em Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, o que é um absurdo hoje, né? Tá certo? Pois não poderiam ser guerreiras, né? Uma espécie de eugenia, uma espécie de seleção, né? Social naquela época.
Então, assim, então você tem antigamente, né? Você tem antigamente, tá? Olha a comparação. Aí agora, hoje, tá bom? Então você tem aqui um paralelismo temporal, né? Antigamente, especificamente em Esparta, acontecia isso. Hoje, tá fazendo a ligação por tempo, ó, ligação assim pela alusão histórica, antigamente, hoje, antigamente, hoje, ou antiga Esparta na contemporaneidade, né? Tal barbárie, colocação bem interessante, né? Porque para o aluno é um absurdo, né? Assassinar crianças por conta de deficiência, por conta de uma necessidade especial. Tal barbárie não ocorre mais, tá certo? Não ocorre mais, tá? Porém, ó, interessante isso aqui, porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, olha o tema aparecendo, o acesso à educação. Pronto. Então, a partir desse contexto histórico, de uma maneira bem sutil, o aluno foi encadeando as ideias, desde o problema que acontecia antigamente, como barbárie, como ela mencionou aqui, como ela caracterizou ou ressignificou, vamos dizer assim. Hoje existem dificuldades, embora não ocorra mais essa barbárie, para garantir mais especificamente aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação. Pronto, o tema foi bem marcado. Devido a essa expressão, ela é muito boa para marcar, né, para marcar a presença da tese ou projeto de texto. E aí a tese é enumerativa, ó, devido a quê? Ao preconceito ainda existente na sociedade e a falta de atenção do Estado à questão. Pronto. Então você nota que pela organização sintática você tem uma boa estruturação do parágrafo, né? Você nota assim que não há um comprometimento linguístico, não há um comprometimento sintático de um período para o outro, né? Você tem aí dois períodos que compõem essa introdução. Mais especificamente a gente tem aqui o seguinte: no segundo período, né? Você tem aqui no segundo período, do início ao fim, a apresentação do tema e a apresentação da tese, tá? E aqui no primeiro período você tem o repertório, que a gente chama, né? A gente vai ver na parte da competência 3, que a gente já viu anteriormente, em aulas anteriores do primeiro semestre. O repertório é legítimo, porque está relacionado à cultura, história. É um repertório pertinente, porque tem a ideia aí de relacionada à deficiência, então está pertinente em relação ao tema. E é um repertório produtivo, porque assim o aluno soube conduzir, né? Ó, essa barbárie não acontece mais, mas ainda assim existem dificuldades para garantir aos deficientes especiais surdos acesso à educação. Aí a tese marcada, preconceito existente e a falta de atenção do Estado. Eu falo muito, turma, quando o aluno apresenta o projeto de texto, né? E o projeto de texto é exatamente a tese, tá bom? Quando me refiro ao projeto de texto, está aqui, ó, preconceito existente na sociedade e a falta de educação, de atenção por parte do Estado. Para alguns alunos, eu coloco assim, tese ou projeto de texto superficial, tá bom? Por exemplo, se eu tenho aqui essa tese, como ela ficaria superficial, tá bom? Por exemplo, ficaria assim: garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação devido ao preconceito e à falta de atenção. Pronto. Isso configura uma tese superficial, consequentemente, caracteriza uma introdução como um trecho embrionário. E aí você pode perder lá na competência 2, que está relacionado aos limites estruturais da dissertação argumentativa. Então, devido ao preconceito e à falta de atenção, tá bom? Aí é uma tese superficial. Mas agora, devido ao preconceito que existe na sociedade e à falta de atenção por parte do Estado, aí você tem uma tese muito bem delimitada. Você tem um projeto de texto muito bem marcado, tá bom? Então, aqui é um exemplo de uma boa introdução, tá certo? Esse tipo de estrutura, com início a partir de um resgate histórico, é bem-vindo. Inclusive, vou ser muito franco para vocês, dependendo da temática, até porque geralmente são temas de ordem social, científica, cultural, política, dá muito bem para você fazer de vez em quando uma relação com a história, tá bom? E a história você tem aí um leque de opções em determinados momentos, né, no passado mais distante, no passado mais remoto ou mais próximo, né? Você tem vários aspectos que podem ser abordados dependendo de qual seja a temática em questão, tá bom? O que foi que vocês acharam desse parágrafo?
que foi que chamou a atenção de vocês nesse parágrafo? Podem até colocar aí a opinião de vocês no bate-papo, ou se vocês quiserem, como a turma, essa turma da manhã é pequena, vocês podem colocar aí mesmo no vídeo, podem falar no áudio, entendeu? O que foi que vocês acharam dessa introdução? Juliana Stephanie, bom dia. O que foi que você achou dessa introdução? Sua opinião. Vocês estão tomando café, né? No mínimo estão aí observando a aula. O repertório histórico foi bom, né? Foi muito. É aquela coisa, foi pego da história algo muito bem relacionado à ideia de portadores de necessidades especiais, que eram as crianças que eram assassinadas por conta de uma deficiência física, né? De uma questão física ou algum tipo de necessidade. Isso, boa, né? Um tipo de construção, uma construção bem autoral, né? Marcou o eixo temático aqui, né? Inclusive por conta dessa expressão, né? Em especial, os surdos. Muito bem. Marcou bem a presença do tema, não é isso? O que mais que chamou a atenção de vocês? Bem elaborada, ela soube fazer a relação muito boa com o repertório produtivo. Pois é, turma. E é com isso que eu mais me preocupo, porque alguns alunos trazem informações para o texto, só fazem jogar, puf, só fazem jogar a informação, tá bom? E aí quando você vai olhar, ela não tem muita relação com o argumento, um momento específico do texto, porque aqui é um momento específico, tá bom? Esse repertório aqui, ele está relacionado a um momento específico, que é exatamente a temática. Às vezes o aluno traz um repertório que ele não tem muita relação com uma passagem do texto ou com o texto como um todo. Então, é interessante se preocupar com essa questão, né? Trazer alguma informação, mas que ela, de fato, contribua para o repertório marcado. A questão da estratégia por alusão histórica, fazendo a ligação entre as ideias, antigamente, contemporaneamente, não é isso? Antigamente, contemporaneamente. O contraponto aqui para marcar a problematização, porém, há grandes dificuldades para garantir os deficientes o acesso à educação. Não é isso? Aqui há esse elemento de coesão interno aqui, né? E, como a gente conhece, intraparágrafo, não é isso? Intraparágrafo, ele apresenta o tema e essa expressão devido a traz o quê? Traz a problemática, né? Traz a reflexão inicial ou tese, tá bom? Ou tese, ou chamado projeto de texto, tá bem? Então, muito bem elaborado, por sinal, em 2 períodos, né? O primeiro pequeno, o segundo mediano, então, assim, uma boa relação que ele fez, tá? Estou tentando mastigar bem as relações exatamente para que vocês entendam, né? Assimilem mais ainda e vejam que não é sempre necessário trazer um parágrafo muito extenso, entendeu? Não é preciso que aconteça dessa forma, tá? Vamos ver o segundo exemplo? Peço a vocês que vocês façam a leitura. Bom dia, Guilherme. Tudo bem, tio? Tá bem? Faça a leitura rapidamente desse parágrafo e, na sequência, eu explico a vocês a estrutura dele, tá bom? Leio aí rapidinho. Guilherme, meu lindo, você pegou o material na plataforma? Pegou direitinho lá o material? Ótimo. O material lá não tem material, né? E o outro tem correções e tema, é onde você pega o tema também, viu? Então, lá onde tem material, é apenas o material teórico. E onde tem lá correção tema, você pega o tema que a gente vai analisar daqui a pouco
E é lá onde tem correção têmica que você pega e depois vai enviar seu textozinho para eu corrigir, tá bom? Como você já fez. Recebeu o texto? Ainda não. Tem certeza já olhou hoje na plataforma? Ou tu não fez o primeiro tema? Ah, beleza. Entendeu? Pois olhe lá que já está lá, viu? Você entregou. Ah, então estou confundindo os Guilhermes. Foi mal, entendeu? Foi mal, viu? Vamos analisar esse segundo texto? Vamos analisar esse segundo parágrafo? Bem, a plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas pessoas com deficiência, é direito assegurado no recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, também conhecido como Lei da Acessibilidade. Além de um direito legalmente garantido, a educação para esse grupo social é sociologicamente analisada como essencial para uma sociedade tolerante e inclusiva. Entretanto, observa-se o desrespeito a essa garantia devido ao preconceito, muitas vezes manifestado pela violência simbólica e a insuficiência estrutural educacional brasileira. Turma, mais um excelente parágrafo aqui, tá? Nós temos aqui um parágrafo de novo, como o primeiro, muito bem articulado, tá bom? Tá? Eu vou marcando logo bem aqui algumas questões interessantes. Por exemplo, a gente tem aqui a passagem de um período para o outro, a passagem do primeiro período para o segundo. Tá? Ó, além de um direito legalmente garantido, tá bom? Aí você tem aí a marcação do primeiro período para o segundo e a marcação do segundo para o terceiro. Entretanto, tá bom? Então, você tem aí os operadores argumentativos articulando as partes do parágrafo, o que é importante. No primeiro caso, além de, não é isso? Além de, então está somando a ideia a o que vem na sequência, tá bom? E você nota a apresentação, tá certo? Você nota a apresentação do tema já no segundo período, tá bom? Vamos já ver aqui, ó. Então eu tenho o seguinte aqui, ó. No caso do primeiro, no caso do primeiro período, a plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, então que eu já tenho de cara a apresentação de palavras relacionadas ao tema, não é isso? A plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, parcela das chamadas pessoas com deficiência, tá bom? Pessoas com deficiência, então aqui você já tem um repertório marcado, é um direito assegurado recém-aprovado, Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015. Aqui eu já tenho um repertório pertinente, porque é uma ideia pontual mesmo, muito bem relacionada ao tema. Poxa, Estatuto da Pessoa com Deficiência, conhecida também como Lei da Acessibilidade, tá bom? Lei da Acessibilidade. Pronto. Então, eu tenho aqui a formação acadêmica dos deficientes é um direito assegurado. Aí o aluno coloca, além de um direito assegurado, a educação para esse grupo social. Que grupo social? Portadores de necessidades especiais ou portadores de deficiência auditivos. Deficiência auditiva, que é exatamente a temática, né? É sociologicamente analisada como essencial para uma sociedade tolerante e inclusiva. Excelente posicionamento. Analisado como essencial, né, fundamental para se mostrar como uma sociedade tolerante frente a essas diversidades e inclusiva, preocupação de uma sociedade no sentido de incluir pessoas que saem do, digamos assim, de um certo padrão imposto pela sociedade, tá bom? Então, você tem a marcação do repertório no primeiro período, o resgate desse repertório para a apresentação da temática no segundo período. E a problematização, ó, entretanto, observa-se o desrespeito à opinião do aluno, ó, desrespeito a essa garantia. Que garantia? A garantia constitucional, garantia dentro do direito, né? Digamos assim, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Claro que é constitucional porque é uma lei, toda lei, como a gente sabe, ela vem a partir de questões constitucionais, tá bom? Aí, no caso, a inclusão, né? A necessidade de fazer com que todas participem da mesma forma, tem aquela questão, né, digamos assim, da inclusão das pessoas, dependendo da sua situação
social, situação física, situação psicológica. Então, observa-se o desrespeito a essa garantia devido ao preconceito, muitas vezes manifestado pela violência simbólica, e a insuficiência estrutural educacional brasileira, tá? Então, mais uma vez aí, eu tenho, digamos assim, um parágrafo de introdução muito bem articulado. E assim, turma, a gente tem que ser muito franco para vocês. A gente nota, né? A gente nota que, por mais que se queira fugir disso, as estruturas elas são muito parecidas, tá? Você pode começar, ó, por exemplo, tá bem aqui, você começou esse parágrafo que o aluno começou levando em consideração que área do saber? O direito. No parágrafo anterior, o aluno começou levando em consideração o quê? A história. Beleza, tá certo? Lá a história, aqui o direito. Na sequência, apresentou-se o tema. Lá também apresentou-se o tema. Na sequência, para finalizar, apresentou-se aqui a tese. Lá também se apresentou a tese. Então, assim, as estruturas elas são muito parecidas. O que vai ser diferente, né? Porque a estrutura da dissertação é a estrutura da dissertação, ela não muda. O que vai ser diferente é a autonomia que o aluno tem para fazer relações, tá certo? Relações com áreas de saber diferentes, as relações entre os períodos, são as reflexões que cabem a cada um apresentar essas reflexões, tá bom? Não é ficar preso a uma única tese. Você vê que aqui, mais uma vez, a estrutura é a mesma. Ó. Eu tenho uma tese enumerativa. Ó. Devido ao preconceito, manifestado pela violência simbólica e a insuficiência estrutural educacional brasileira. Então, eu tenho uma tese enumerativa. É o mesmo tipo de estrutura, mas quando se trata de conteúdo, de reflexão, é diferente. Tá bom? Então, que vocês assimilem isso, né? Que vocês saibam que essa estrutura é válida, ela é pertinente. O que vai diferenciar um parágrafo do outro, uma estratégia argumentativa de outra, é exatamente a autonomia do aluno, é o recurso autoral de cada aluno, tá bom? Então, aqui mais uma vez um parágrafo muito bem organizado. Exemplo 3. Que chique. Que isso? Bem, ó, exemplo 3. Leiam aí rapidinho. Aí eu analiso com vocês, tá bom? Turma, no decorrer da exposição da aula, caso queira fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Viu, Guilherme? Fica à vontade, pode fazer qualquer pergunta. Água, pode fazer qualquer pergunta, tá bom? Fica à vontade, tá? Lorena, Juliana, Bárbara, Heloísa, João Vitor também, Marcélia, podem ficar à vontade para perguntar. O Sami, como sempre, caladinho na turma, mas aqui pode digitar, viu, Sami? Enquanto vocês leem o parágrafo, rapaz, vocês conhecem um professor chamado Antenor de Biologia? Eu acredito que vocês conheçam. Viu? Rapaz, a Água Antenor ele me mandou uma mensagem ontem. Roger, rapaz, eu preciso falar contigo para eu ver como é que eu faço aí a questão do meu curso online e tal. Eu quero botar aí na plataforma do curso. Faz o seguinte, vamos combinar para a gente conversar na quinta-feira. Eu digo, pode ser. Pois pronto, vem aqui para o discorrer, a gente conversa. Rapaz, eu chego cara de pau, né? Vou até ter que cortar isso aqui na maior lata, né? Maior lata. Tá lá ele, Tássio, vocês devem conhecer. Ele, Tássio, quem é o outro, meu Deus? Edmundo de Física e tem um outro lá que eu não me lembro, entendeu? Que eu não me lembro quem é. Enfim, leiam aí rapidinho.
Vamos lá, então? Ok, vamos lá. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. No entanto, percebe-se que no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender essa demanda. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste. Tá bom? Então, aqui eu tenho o seguinte, mais uma vez, marcando aqui a relação do primeiro período. Coincidentemente, né, a variação aqui de um parágrafo para o outro, de 2 a 3 períodos, né, 2, 3 períodos. Vocês podiam tentar trabalhar em cima disso, né, turma? Tentar amarrar aí as reflexões de vocês em cima disso. 2 ou 3 períodos, mais do que suficiente, porque se vocês necessitar de mais ideias, vocês podem estender as relações dentro dos períodos, né, com construções sintáticas mais complexas, né, aumentando as relações de sentido entre os períodos, a composição por coordenação ou composição por subordinação, não tendo que estender necessariamente a quantidade de períodos, mas sim a quantidade de reflexões, tá bom? Então, no primeiro caso, eu tenho aqui, ó, operadorzinho argumentativo, ó, marcando a relação entre o primeiro período e o segundo. Vamos já perceber por que ele usou o no entanto. Nós temos aqui um marcadorzinho bem interessante, explicativo dentro do período, e a retomada, né, fazendo o resgate do contexto, né, para apresentar a tese nesse contexto, ou nesse sentido, tá? Ou nesse cenário, diante desse cenário. Então, você tem umas marcaçõezinhas bem pontuais que são importantes para a organização, para a concretização do parágrafo, né, para a organização do parágrafo. Tá? No primeiro parágrafo, o aluno, no primeiro exemplo, né, perdão, no primeiro exemplo, o aluno começou fazendo um resgate histórico. No segundo exemplo, uma questão jurídica. E aqui nós vamos ter um exemplo abordando o quê? Um aspecto filosófico, tá bom? Aspecto filosófico. Então, você nota que, mais uma vez, nós temos um parágrafo com um repertório marcado e vamos ver, assim como o primeiro e o segundo que foram pertinentes, se esse também é pertinente. Então, aqui, de acordo com a visão filosófica de Tomás de Aquino, perspectiva filosófica dele, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. Então, reflexão boa. Todo indivíduo de uma sociedade democrática possui a mesma importância, mesmo direito e mesmo dever. Todo. Então, se todos pertencem a uma sociedade democrática, têm os mesmos direitos e deveres, tá bom? No entanto, vamos ver por que ele problematizou aqui, por que ele trouxe um contraponto. No entanto, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional. Então, é um contraponto válido, porque se todos têm os mesmos direitos e deveres numa sociedade democrática, o direito à educação, por exemplo, existe aqui o quê? Os deficientes auditivos são altamente desfavorecidos, tá bom? São altamente desfavorecidos porque está relacionado ao processo educacional, tá bom? Está relacionado ao processo educacional, né, que eles são desfavorecidos nesse sentido. Por que o aluno diz que eles são desfavorecidos? O país enfrenta uma série de desafios para atender essa demanda. Pronto, aí se configura a contraposição da visão filosófica para a situação social dos deficientes auditivos do Brasil, mais especificamente relacionada à educação. E aí você tem, nesse segundo período, nós temos aqui no segundo período, deficientes auditivos, não é isso? E processo educacional dos deficientes auditivos. Pronto, aí você tem a apresentação do tema no segundo período, a apresentação do tema no segundo período. E no terceiro período, nós temos o projeto de texto, né, ou tese marcada, né? Torna-se evidente o quê? Nesse contexto, a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste,
o deixe aqui para se referir a uma expressão específica, que é o quê? Público. Quem é o público? Os deficientes auditivos. Pronto. Mais uma vez, nós temos aí um parágrafo muito bem articulado na construção de uma introdução de uma dissertação escolar. Tá? Não existe, eu acho assim, turma, se você analisar com calma, não existe dificuldade para estabelecer essas relações de sentido de um período para o outro nessa apresentação, na apresentação desse parágrafo. Tá? Não existe dificuldade. É só parar e se organizar para ver como é a técnica de construção, tá certo, desses alunos. Inclusive aqui são parágrafos de alunos que tiraram nota máxima, né? Eu acredito ter colocado mais um quarto exemplo, tá certo? Não tenho paciência. Bem, vejam aí esse quarto exemplo, tá bom? Vejam aí, leio aí rapidinho e na sequência eu comento com vocês o parágrafo, tá bom? Vamos lá? Então, eu tenho aqui. Como a distopia de Orwell ganha vida na era digital, né? Distopia, um mundo confuso, né? Uma ideia confusa, sem uma linearidade, né? Sem regra. Em 1984, na obra, né, de George Orwell, todas as notícias e os acontecimentos históricos eram censurados e manipulados pelo Ministério da Verdade, com o objetivo de impedir a formação de pensamentos críticos que ameaçassem a hegemonia do Estado. Mais uma vez, um parágrafo em que você tem no primeiro período a presença do repertório. Interessante, tá? Interessante fazer dessa forma. Longe de ser puramente ficcional, a manipulação de informações e a consequente influência no comportamento dos indivíduos são práticas com raízes históricas no Brasil, propiciadas no cenário atual pelo quase desconhecido controle de dados existente na internet. Esse aqui, turma, é um parágrafo que está relacionado não mais ao tema, né, que envolve a questão dos surdos no Brasil, né, o processo de educação dos surdos no Brasil. Esse aqui está relacionado àquela temática, manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet. Manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet. Então, a gente vai o seguinte, a obra tem alguma coisa relacionada ao tema? Sim. Manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados da internet. Então, eu tenho aqui essa ideia, que está relacionada à temática. Então, ela, além de ser legítima, né, porque está relacionada à literatura, então é uma obra, um repertório legítimo, está relacionado a uma área do saber, que é a literatura. Ela também é pertinente porque ela traz uma informação que se relaciona ao tema, tá bom? Ela se relaciona ao tema, a ideia de censura, a ideia de manipulação, mais especificamente, tá bom? Então, você tem um repertório aí marcado e pertinente, tá bom? Mais uma vez, uma rápida passagem de um período para o outro. Sempre essa preocupação é importante. Longe de ser puramente ficcional, ou seja, também é algo que acontece na realidade. Aí o aluno sutilmente vai apresentando a temática, ó, vai apresentando a temática. A manipulação de informações, tá certo? E a consequente influência no comportamento dos indivíduos, tá certo? São práticas históricas propiciadas no cenário atual pelo quase desconhecido controle de dados na internet. Então, aqui, nessa passagenzinha destacada em azul, eu tenho aí o quê? Um conjunto de expressões que marcam a presença do tema. Marcam a presença do tema e, a partir disso, nós vamos ter o quê? O projeto de texto, né? Manipulação de informações e a influência no comportamento dos indivíduos é uma questão histórica, e também, no cenário atual, ela está relacionada ao quê? Ao desconhecimento por parte do controle de dados que existe na internet. Então,
eu tenho aí uma tese também bem marcada, né? É uma questão: manipulação de informações e a consequente influência no comportamento dos indivíduos são práticas com raízes históricas e também está relacionado no cenário atual ao quase desconhecido controle de dados existente na internet. Então, nesse caso especificamente, o aluno tem que fazer o seguinte: ele tem que explorar no desenvolvimento do texto, o quê? Alguma coisa relacionada à manipulação de comportamento do cidadão, levando em consideração a questão histórica, alguma coisa que aconteceu na história do Brasil que serviu para manipular o comportamento do cidadão e aí trazer o resgate, né? Além dessa alusão histórica, trazer para a atualidade, tá certo? Como isso tem acontecido, mais especificamente na internet, por conta desse desconhecimento que existe quanto ao controle de dados existente na internet, tá? Aproveitando aqui a oportunidade para interagir um pouquinho, o aluno aqui colocou que a manipulação do comportamento do indivíduo na sociedade brasileira é uma questão histórica. O que é que vocês teriam como exemplo para marcar essa questão histórica? Não, professor, eu me lembro de um fato que foi passado, né, na história brasileira, que, de certa forma, foi uma tentativa de manipular o cidadão brasileiro. O que é que vocês teriam aí como exemplo? Me avise, me coloque bem aí. Ditadura militar, beleza. Mas, além da ditadura, o que é que nós teríamos? Quem lembra de uma outra questão? DIP, do governo Vargas. Boa, gostei. Teria algum outro caso? Não. Algum outro exemplo? Um outro fato histórico, né? Todo fato é histórico, beleza. Mas isso aqui é atual, né? Eu estou pedindo assim uma questão histórica, né? Isso aí é atual, né? Estou pedindo assim a questão de raízes históricas, né? Tá certo? E fake news está mais relacionada a cenário atual na internet, né? Então isso já é uma questão mais atual. Eu quero assim um fato mesmo passado. Pode ser até de fora do Brasil para você fazer a comparação com a realidade brasileira, alguma coisa que aconteceu no passado, mas que não seja especificamente relacionada à realidade brasileira. Nazismo, boa. Vocês ouviram falar já do Pinochet no Chile, que foi a ditadura chilena? Também é um exemplo, né, de que tentou, de certa forma, manipular, não é isso? Nazismo, fascismo, e por aí vai, né? Tá bom? Então, assim, aí são alguns exemplos de raízes históricas, de fatos que aconteceram no decorrer da história humana. Alguns que aconteceram no Brasil e outros que são de caráter internacional, né? E hoje nós temos um quase desconhecido controle de dados na internet, aí onde nós temos o quê? As fake news, né? A partir dos algoritmos, a partir daquela manipulação de informações que fica injetando informação direta nas redes sociais, né? Isso, consequentemente, manipulando de alguma maneira o usuário da internet na atualidade, tá bom? Então, eu tenho aí 4 exemplos de estratégias para os parágrafos de introdução. Para vocês, pela análise que nós fizemos, para vocês, qual foi o que ficou mais claro para vocês? Tá? Saiu, mas vai já voltar, viu? Qual foi desses parágrafos que ficou... Eu estou errando aqui o botão, turma. Não é falha na internet, não. É falha minha mesmo. Qual foi desses parágrafos que ficou o mais organizado? Primeiro... Não, o mais organizado não. Os 4 estão organizados, né? Mas qual foi assim, o que ficou melhor para vocês? Mais evidente, mais rápido? Gostou do exemplo 1? A Luísa gostou do 4. Água, tu gostou de qual, Água? Juliana do 3. Ó, você vê que cada um tem uma afinidade, né? O quarto também, né? Cada um tem uma afinidade com as estratégias, né? Com a condução, né? Tá? Número 1, beleza. O que é que esses 4 parágrafos possuem ou têm em comum, hein, turma? O que é que esses 4 parágrafos têm em comum? Na opinião de vocês? O que é que eles têm em comum?
que eles têm em comum? A concisão, não é isso? Que é exatamente a objetividade. Uma outra característica comum entre os 4 parágrafos, que vocês devem ter percebido. Para começar a argumentação, eles sempre citam o elemento histórico, cultural, não é isso? Foi um elemento histórico, filosófico, jurídico, né? Então, assim, é melhor dizer que eles sempre começam marcando o repertório, quer ver? Ó? Eu tenho aí, no exemplo 4, ele começou marcando com o quê? Com a literatura, pronto, a ordem, exatamente, a ordem, muito bem, ó. Repertório, tema e tese, perfeito. No quarto eu tenho literatura, no terceiro eu tenho filosofia, no segundo eu tenho direito e no primeiro eu tenho a história. Ó, 4 áreas diferentes, então os 4 começam sempre marcando o repertório. E muito bem posicionados, né? Então, depois de marcado o repertório, os 4 têm na sequência o tema e os 4 têm na sequência a tese. E quando se trata de tese ou de projeto de texto, o que é que os 4 têm em comum? A tese, tá certo? Qual é o tipo de tese hein, que eles têm, turma? Qual foi o tipo de tese? Tese enumerativa. Uma característica muito importante, o posicionamento marcado. Turma, melhor coisa que você pode fazer na sua vida no dia 17 de janeiro é deixar essa tese, esse posicionamento bem marcado. Não se esqueçam disso, pelo amor de Deus. Ele é fundamental para que seja dada a condução argumentativa ao longo do texto. Marque logo essa tese, pelo amor de Deus, tá bom? Da mesma forma que você marca o coração de uma pessoa, marque a tese. Marque. Pronto, aí fica show, tá bom? Marcar do mesmo jeito. Uf, tá bom? E a articulação entre os períodos, a articulação entre os períodos com a presença de que entre os períodos, com a presença de que, meninos? De elementos de coesão, né? Ou de operadores argumentativos, tá bom? Operadores argumentativos. Tá beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho estratégias argumentativas. É claro que aqui é apenas um introitozinho, uma reflexão. Não é muito, mas a gente vai começar com isso aqui e aí vai conduzindo ao longo das aulas, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, já são 10 horas, 1 hora de aula. Vocês vão tomar um cafezinho, 10 minutos, eu abro a câmera e continuo a aula, tá bom? Em 10 minutos eu continuo para a gente ver essa segunda passagem e conversar um pouquinho sobre o tema, combinado? Voltemos em 10 minutos. Valeu!
Bora lá, turminha. Vamos retomar. Enquanto vocês vão retomando aí, turma, a maneira como foi apresentada aí para vocês, ficou alguma dúvida em relação a essa primeira parte? Ficou clara aí a construção, a organização dos parágrafos introdutórios de uma dissertação escolar? Até o momento não há nenhuma dúvida, né? Então, bola para frente. Tá. Esse segundo momento é só uma reflexão envolvendo a parte de estratégias argumentativas no decorrer do desenvolvimento textual, tá bom? Aquele primeiro momento, né? Nós temos aí 3 partes na dissertação escolar, né? Ali foi o primeiro momento, aqui o segundo momento, tá? Então, eu tenho aqui para ilustrar, apenas para ilustrar esse segundo momento, eu tenho aqui um exemplo inicial. É bom sempre trabalhar com exemplo. Então, aqui nós não estamos mais falando de apresentação de estratégias, aqui a gente está falando de desenvolvimento de estratégias argumentativas, tá bom? Eu peguei um parágrafo simples, tá? Aliás, perdão, simples não, um parágrafo qualquer, tá? Só um instantinho, só para pegar aqui um conceito. Então, eu tenho aqui o seguinte: todos os homens são intelectuais, pode-se dizer, mas nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais. Não se pode separar o homo faber, né? Eu estava procurando esse conceito, eu tinha pego, estava na dúvida, né? O homo faber é aquele homem que é capaz de controlar seu destino e seu ambiente com o resultado do uso de ferramentas. O homem tem a capacidade de controlar o seu destino e o seu ambiente com o uso de ferramentas, tá bom? O Homo sapiens é um conceito já conhecido de vocês, né? Da sapiência, da condução da inteligência. Então, não dá para se separar o Homo faber do Homo sapiens. Todo homem fora de sua profissão exerce alguma atividade intelectual. É um filósofo, um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção de mundo, tem uma linha de conduta moral, contribui para manter ou para modificar uma concepção de mundo, isto é, para suscitar novos modos de pensar. Faltou só um pontinho bem aqui. Tá? Então, eu tenho aqui um parágrafo argumentativo. Tá bom? Por que é um parágrafo argumentativo? Tá bom? Do Antonio Gramsci, filósofo italiano. Porque, assim, ele apresenta o ponto de vista, que é o argumento principal, e apresenta uma argumentação para fundamentar esse ponto de vista. O que é que ele defende? Todos os homens têm capacidade intelectual, por mínima que seja uma atividade intelectual. Agora, pegando a organização do raciocínio dele, a gente tem aí o seguinte, ó. Argumento principal, tá bom? Está aqui o argumento principal, é isso? Todos os homens são intelectuais, mas nem todos têm na sociedade a função de intelectuais. Aí eu tenho como justificativas ou como desenvolvimento. Tá bom? Aqui é a frase núcleo. Tá bom? Primeiro tópico. Não se pode separar o Homo faber do Homo sapiens. Segundo tópico. Todo homem fora de sua profissão exerce alguma atividade intelectual. É um filósofo, um artista, um homem de gosto. Né? Então, esse item 1A se relaciona à ideia de Homo faber e a Homo sapiens, tá certo? Conduzindo a argumentação dele. 1B, todo homem participa de uma concepção de mundo e, no final, existe uma linha de conduta moral. Todo homem contribui para manter ou para modificar uma concepção do mundo, isto é, para suscitar novos modos de pensar. Então, você tem aí, ó, a gente tem, melhor dizendo, aqui o seguinte, a gente tem um argumento, aqui o argumento principal, todos os homens são intelectuais, mas nem todos na sociedade têm a função de intelectuais. Tá? Como justificativas, não dá para se separar o Homo faber do Homo sapiens, beleza, mas todo homem, fora de sua profissão, exerce alguma atividade intelectual. Opa, coloquei errado, deixa eu voltar aqui.
Todo homem, fora sua profissão, exerce alguma atividade intelectual, é um filósofo, um artista, um homem de gosto. Todo homem participa de uma concepção de mundo, né? Vai contribuindo aí para as estratégias argumentativas, né? E todo homem tem uma linha de conduta moral que contribui para manter ou para modificar a concepção do mundo. Então, você tem esses 4 tópicos que vão sendo trabalhados em função da ideia principal do parágrafo, tá? Em cima exatamente do tópico frasal, que é essa primeira frase, frase núcleo, e aqui eu tenho a condução argumentativa, levantando reflexões no decorrer do parágrafo de desenvolvimento. Tá? Então, a isso isso se dá o nome de estratégia argumentativa, tá bom? Então, assim, o que é dissertar? É debater, é discutir, é questionar, é levantar reflexões, tá bom? É defender uma opinião, é fundamentar essa opinião, justificando, exemplificando, tudo isso para a defesa de um ponto de vista, né? Então, assim, nós temos algumas possibilidades, né? Nós temos aí algumas possibilidades de estratégias argumentativas. Uma, né? Você tem que, primeiramente, começar a fazer o rascunho, agrupe no seu texto seguida a sequência, ó. Interrogue o tema. O que é que eu vou discutir sobre esse tema? Tá? Qual é o ponto de vista que eu quero defender a respeito dele? Né? Porque a partir daí você vai trazer o quê? A sua resposta, você vai trazer a sua opinião, o seu projeto de texto. Diante disso, apresente o argumento básico, né? O argumento principal, que basicamente está lá dentro da tese enumerativa. A partir disso, você vai apresentar argumentos auxiliares, mais ou menos 3, 4 argumentos no decorrer do desenvolvimento. Quando eu falo 3, 4 argumentos, não estou me referindo ao argumento principal, mas sim aos argumentos que serão articulados no desenvolvimento do texto. Porque você vai ter o seguinte, ó, você vai ter que agrupar aqui, fazer uma reflexão envolvendo o tema, né? Uma reflexão, o que é que eu vou discutir? Responda com sua opinião, ou frase núclea, que é o projeto de texto. A partir desse argumento principal, que é o projeto de texto, os argumentos básicos, os argumentos principais, não é isso? E a partir daí, os argumentos auxiliares, tá bom? Os argumentos auxiliares no desenvolvimento. Argumento básico, vamos dizer assim, tá bom? Com a frase núcleo, projeto de texto, você vai ter o argumento básico, que são os argumentos principais no desenvolvimento, e a partir daí os argumentos auxiliares, conduzindo a argumentação ao longo do desenvolvimento do texto, tá bom? Vamos mais. E aí, claro, aqui é sugestão, apresentar um fato exemplo. Aí esse fato exemplo pode ser um dado, pode ser uma opinião de autoridade, pode ser uma citação, pode ser uma pesquisa, tá certo? Pode ser uma comprovação histórica, enfim. Então, você vai apresentar algum fato, alguma questão que contribua para reforçar a argumentação de vocês ao longo do texto, tá bom? Agora, a partir daquilo ali, nós temos a organização do pensamento dentro dos parágrafos, tá bom? Eu tenho uma relação de causa e consequência, não é isso? Uma relação de causa e consequência, um fato que leva a uma consequência, uma situação que leva a uma consequência. Aí, então, eu tenho essa relação de sentido. Essa relação de sentido entre a premissa e a conclusão, entre a causa e a consequência, tá certo? Eu tenho um fato e esse fato ele promove uma consequência, ele promove um efeito. Então, a relação de sentido entre eles se dá a partir dessas expressões aqui, tá bom? A partir dessas expressões. Tá? Então, eu tenho aqui nesse lado um argumento principal. A partir desse argumento principal, eu tenho uma causa para esse argumento principal. E essa causa, por sua vez, vai me trazer uma consequência. E aí eu estabeleço uma estratégia argumentativa. Só lembrando que eu uso expressões dessa natureza para marcar essa relação de causa e consequência. Essa relação de causa e consequência a partir de um argumento principal, tá bom? Não se esqueçam disso. Assim, eu tenho a premissa que leva a B, que é a conclusão. Eu tenho A, que é a causa, que leva a B, que é a consequência. A, então, B. Aqui é um raciocínio dedutivo, tá certo? Então, aqui é um raciocínio argumentativo. Essa relação de A para B é uma relação estabelecida a partir de um argumento principal dentro do parágrafo. Então, eu tenho um argumento principal. Para esse argumento principal, eu apresento uma causa, tá bom? Essa causa, por sua vez, ela traz uma consequência e, por sua vez, a partir dessa relação de sentido, eu posso trazer um exemplo que constate essa relação de causa e consequência. Tudo bem?
Outra estratégia argumentativa, eu tenho. Tá certo? Aqui um exemplozinho bem simples. Eu tenho a necessidade de expressar o que penso, então escrevo causa, consequência. Causa, consequência. Eu tenho a necessidade de expressar o que eu penso, consequentemente, eu escrevo. Se eu tenho a necessidade de expressar, consequência disso, eu vou escrever para expressar o que eu penso. Tá? Outra organização, a partir da conclusão para a causa. Né? Então, eu tenho essa conclusão porque eu tenho isso. Eu cheguei a essa conclusão, uma vez que eu tenho isto, eu cheguei a uma conclusão na medida que eu tenho isso. Eu cheguei a essa conclusão por motivo disso. Eu cheguei a essa conclusão por causa disso. Eu cheguei a essa conclusão tendo em vista isso. Então, a partir de uma conclusão, ou melhor dizendo, com uma conclusão, ela existe a partir de quê? De uma causa, tá bom? Então, B existe por conta de A. B existe porque existe A. Exemplo, escrevo porque tenho necessidade de expressar meus sentimentos. Notem que foi só uma mudança de raciocínio. Eu peguei os mesmos elementos da frase anterior para estabelecer essa nova estratégia argumentativa. Tá ok? Não é até a próxima, não. Espera bem aí agora. A partir dessa situação que eu coloquei para vocês, nós vamos ver aqui o seguinte. Eu coloquei 2 parágrafos que se utilizam dessas estratégias argumentativas, tá bom? Olha só. Aqui é o que a gente chama de parágrafo padrão. O que é o parágrafo padrão? Eu tenho um argumento principal, e, a partir dele, eu tenho argumentos secundários, que estabelecem as estratégias argumentativas. Esse aqui, por exemplo, um exemplo de dezenas de exemplos de estratégias argumentativas, tá bom, turma? De vários exemplos de estratégia argumentativa, aqui é apenas um. Aí eu tenho. Gostar de política não é uma opção, mas uma necessidade. Argumento principal, não é isso? Isso aqui é o que eu chamo de quê? Argumento principal. Tá? Ideia núcleo. Gostar de política não é uma opção, mas uma necessidade. Aí agora eu tenho o quê? Os argumentos para justificar esse argumento principal. Primeiro, porque o cidadão precisa de um conhecimento político para escolher seu candidato. Depois, porque a política está presente na escola, no trabalho, enfim, na vida. Enumerativo está bem aqui por conta dos elementos enumerativos. Está bem aqui, ó, os elementos enumerativos. Eu tenho primeiro porquê, depois porquê. Tá bom? Então, eles enumeram os argumentos secundários em relação a esse argumento principal. E, ao final, eu tenho o quê? A conclusão do raciocínio. Logo, torna-se fundamental o gosto por ela, pois é ela que rege a nossa existência. Eu não mudei, né? Poderia ter feito isso assim. Logo, torna-se fundamental o gosto por ela, pois rege a nossa existência. Por reger a nossa existência. Não havia necessidade da repetição do pronome ela, tá bom? Então, aqui eu tenho um parágrafo padrão, um parágrafo argumentativo, no qual eu tenho o argumento principal, ou ideia núcleo. A partir dessa ideia núcleo, eu tenho a argumentação, né? Tenho as estratégias argumentativas por enumeração, primeiro por quê e depois por quê. A partir dessas duas justificativas enumerativas, eu tenho a conclusão do parágrafo. Logo, torna-se fundamental o gosto por ela, já que rege a nossa existência. Tá bem? Aqui é o primeiro exemplo. E aqui eu tenho com articulação de expressões de temporalidade. Lá é numeração, agora expressões de temporalidade. Exemplo. Desde sua origem, o homem utiliza a linguagem para comunicar suas ideias. Aí aqui eu tenho o argumento principal, ou ideia núcleo. Tá bom? Desde sua origem. Tá? A princípio, tá certo? A princípio, ele desenhava nas cavernas os acontecimentos por ele vividos. Em seguida, tá? Em seguida, passou a usar a fala e, por fim, inventou a escrita para registrar o que falava. Dá para perceber a articulação com expressão de temporalidade? Vou marcar aqui para vocês. Ó. A princípio, é isso? A princípio, desenhava nas cavernas. Em seguida, passou a usar a fala. E, por fim, inventou a escrita. Depois disso, ó, percebeu-se que o homem e a linguagem sempre caminhavam juntos. Então, aqui eu tenho uma outra estratégia argumentativa. Tá certo? Depois disso, percebeu que homem e linguagem sempre caminharam juntos.
finalizando aí a sequência argumentativa por temporalidade. Tá? Então, como eu disse, são apenas duas estruturas, não são as únicas. Eu tenho causa e efeito, eu tenho enumeração, eu tenho oposição, eu tenho concessão, eu tenho articulação com expressão de temporalidade. Aqui são dois exemplos apenas para ilustrar como se pode desenvolver uma estratégia ou como se podem desenvolver estratégias argumentativas dentro dos parágrafos argumentativos. E notem que essa, depois disso, na realidade, aqui é a finalização ou conclusão do raciocínio desenvolvido dentro do parágrafo. Tá bom? Então, aqui é apenas para ilustrar possibilidades de estratégias argumentativas. Da mesma forma que eu coloquei lá 4 exemplos para vocês de introdução, tá certo? Aqui eu apenas dei 2 exemplos de condução argumentativa, um por enumeração e o outro por articulação por temporalidade, né? Você tem aqui, por exemplo, enumerativo, tá certo? Numerativo, aqui temporalidade e um muito comum entre vocês, causa e consequência, que foi o exemplo que eu coloquei lá no diagramazinho, lá na exemplificação, né? Causa e consequência, ou então o efeito pela causa, não é isso? Ou seja, eu tenho uma situação que para ela existir, existe uma causa. Então, eu tenho um fato que ele tem uma causa, para essa causa eu tenho uma consequência. Então, eu tenho ali 2 exemplos de estratégias argumentativas, houve apenas uma inversão das estratégias, tá bom? Eu começo pela causa e apresento a consequência, ou então eu apresento a consequência e vou levando para o método indutivo até chegar à causa para a existência dessa consequência que foi apresentada no decorrer da argumentação. Tá bom? E aí, para concretizar estratégias, eu coloquei o primeiro exemplo, né, como eu falei. Primeiro exemplo por enumeração, primeiro por quê, depois por quê, logo concluindo o raciocínio. E aqui por sequência temporal, né? A princípio, em seguida, por fim, e depois disso, tá? Para vocês verem aí possibilidades de estratégias argumentativas no desenvolvimento do texto. Tudo bem? Então, aqui foi, digamos assim, eu coloquei esses parágrafos isolados porque para alguns alunos se torna mais fácil entender como construir o microtexto. E o microtexto nada mais é do que o parágrafo de um texto, que pode ser a introdução, que pode ser o desenvolvimento e que pode ser a conclusão. Notem que eu não mexi com conclusão, porque a conclusão é uma questão mais específica, porque a gente vai trabalhar a conclusão quando estiver falando lá da proposta de intervenção. Tá bem? Bem. Querem fazer alguma pergunta em relação a essa segunda passagem? Não. Antes de passar para o tema, querem fazer alguma pergunta? Ficou clara essa passagem aqui de estratégia argumentativa? Claro que eu coloquei 2 exemplos, né? E vocês sabem que existem várias estratégias argumentativas. Essa aqui não é a única. Essas não são as únicas. Pelo contrário, existem várias. Tá bom? Posso passar para o tema? Apresentação temática? Estou passando, estou passando. Vocês estão com esse material aí? Pronto. Aqui é o tema, né? Então, lá na mesma aba, no mesmo link em que vocês pegaram o tema, aí lá vocês têm. Clica lá em redação, folha de redação nota 1000. Aí vocês vão baixar a folha de redação padrão. Aí vocês vão escrever nela, tá bom? E aí vocês, depois de escreverem na folha de redação, para quem não é do primeiro semestre, que não tem o caderno com a folha de redação, porque pode fazer na folha do caderno e escanear a folha, bem bonitinha, turma. Eu recebi algumas folhas, ficaram bem mesmo bacaninhas, ó, tá? Como exemplo, essa bem aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui, ó. Ficou bem branquinha e tudo, bem clarinha, então deu para eu fazer uma boa correção dela, entendeu? Algumas ficaram assim meio escuras, né? Eu não sei o que foi na hora de escanear. Ó, essa aqui também, ó, ficou bem bacaninha, tal, viu?
Então, tentem deixar ela mais clara possível, enquadrar direitinho, entendeu? Enquadrar direitinho. Teve uma que eu recebi aqui, meu amigo, a redação parece que ela estava embolada. Parece que ela estava enrolada, assim, o aluno deixou ela parecendo assim uma casca de banana. Então, tenta mandar mesmo bem organizadinho, tudo fica melhor para eu corrigir, tá bom? E aí você manda escaneada, eu recebo, e automaticamente eu já corrijo. Como eu falei, volto a repetir, a partir dessa redação nós já vamos corrigir na plataforma, entendeu? Já não será mais observação à caneta, será digitalizada e as correções digitais, como eu fazia no Word anteriormente, e já envio para vocês. E tudo indica que a partir do segundo texto vocês já vão ter o gráficozinho já por competência para vocês irem acompanhando as notas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Tema: ações afirmativas, né? Ações afirmativas. O que é que vocês entendem por uma ação afirmativa? Tá? Coloquei aqui um texto modal, né? Não verbal, multimodal, né? Destacando aqui a presença de bonequinhos com várias cores e dando uma ênfase para o bonequinho de cor negra, tá certo? Exatamente para marcar aí, fazer uma reflexão sobre, digamos, situação aqui. Aqui passa uma mensagem, né? Passa uma mensagem, né? Dá ênfase àquele que é menos favorecido socialmente, né? Como se tem aí por determinados relatos, exemplos, fatos, situações, tá bom? Que tem acontecido, que já aconteceram em relação a pessoas que são consideradas fora de um padrão social. Aqui são as instruções, como todo qualquer tema, né? Aí no texto 1, interessante a gente fazer uma leitura rapidamente, né, para se situar. Ó. As ações afirmativas surgiram quando se verificou que não bastava apenas ao Estado se portar com neutralidade para o combate da discriminação, mas agir com ações positivas ou ações afirmativas. É a mesma coisa. Então, agir positivamente a fim de restringir as desigualdades sociais, de forma a atingir determinados grupos de cidadãos inferiorizados e, assim, promover uma transformação no combate da sociedade. Turma, digam bem aqui para mim, no chat, alguns exemplos de grupos que são socialmente inferiorizados. Grupos para vocês socialmente inferiorizados. Me digam aí. Pode colocar no chat. LGBT, indígenas, boa. LGBT, indígenas, que mais? Negros, sim. Que mais? Portadores de necessidades especiais, muito bem. Que mais? Tem mais algum de que vocês se lembrem? Mulheres também, né? Mulheres, tá? Mulheres também. Foi colocado aí, né? Basicamente, nós temos aí alguns exemplos. Então, dessa forma, ações afirmativas baseadas no princípio da igualdade da dignidade da pessoa humana, um princípio constitucional, encontram amparo no ordenamento constitucional brasileiro. Na prática, suas políticas devem ser observadas também nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de qualquer abuso denotar violação à ordem constitucional. Ou seja, se respeitar a proporcionalidade, né, do que deve ser feito, como deve ser conduzido, e razoabilidade, tá bom? Esse aí, digamos, ele não é mais, tá certo? Kofi Annan, ele foi, tá? Foi secretário-geral da ONU. Aqui é a opinião de autoridade, serve como opinião, né? Conforme Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, em todo o mundo, minorias étnicas continuam a ser desproporcionalmente pobres, afetadas pelo desemprego e menos escolarizadas que grupos dominantes. Estão subrepresentadas nas estruturas políticas, isso é fato, como exemplo o Brasil. Representantes políticos do Brasil, maioria é mulher, maioria é indígena, maioria é negra, maioria é LGBT. Não, existe, de certa forma, um padrão dominante. E super predominantemente masculino, né? Tem menos acesso a serviços de saúde de qualidade e menor expectativa de vida. Essas e outras formas de justiça social são a cruel realidade do nosso tempo, mas não precisam ser inevitáveis no nosso futuro. Boa reflexão, vocês podem construir, tá certo? Um argumento com base nessa opinião do Kofi Annan, tá bom? Muito boa. O primeiro texto mostra mais ou menos o que é o assunto,
né? Qual é o princípio básico a partir do qual ele surge, né? A partir do qual surgiram as ações afirmativas. Então, você tem aí o repertório marcando a partir de quê? Qual é a base constitucional que existe. E no segundo texto, no segundo parágrafo, vocês têm aí a opinião do Kofi Annan, e a partir dessa opinião vocês podem construir um argumento, tá bom? Vamos ver mais? São consideradas ações afirmativas, portanto, o aumento e estímulo na contratação de profissionais de pessoas de grupos historicamente discriminados, no ambiente de trabalho e escolar. Pronto. Então, você já tem aí uma estratégia argumentativa. Importância de inserir esses grupos, tá bom? E as ações afirmativas, elas têm essa importância também para a inserção desses grupos ou a incursão desses grupos no meio social, né? Então, as ações se desenvolvem por meio de cotas e outros modos de estímulos a indivíduos que se sentem vítimas de discriminação, como bolsas, auxílios e empréstimos financeiros. Beleza. Geralmente, essas ações tomam parte nos limites territoriais de um país ou região, podendo ser de iniciativa do governo ou movidas pelo setor privado e sociedade civil. A diferença entre uma ação afirmativa e uma ação política meramente antidiscriminatória reside no fato de que a primeira age de modo preventivo à discriminação ou apaziguando seus efeitos. Uma ação antidiscriminatória, por outro lado, é aquela que age através da repressão aos que discriminam ou aquela que visam somente conscientizar a população dos efeitos nocivos das discriminações. Embora diferentes, mas as duas têm um valor, digamos assim, no sentido de tentar minimizar essas diferenças, né? De apaziguar, de evitar, de punir, tá bom? Quem age, de certa forma, com ação, atitude discriminatória, né? No texto 3, história das ações afirmativas. Nós temos aí o seguinte: as lutas pelas políticas de ação afirmativa foram trazidas a público pelo movimento negro, que denunciou a ausência de negros nos cursos superiores brasileiros. Até pouco tempo, nós tínhamos nos cursos superiores brasileiros uma média de 2,5% de negros jovens nas universidades federais públicas do país, tá bom? Até pouco tempo, até 10 anos atrás, hoje deve ter aumentado, com certeza, tá? As políticas de ação afirmativa adquiriram visibilidade após a realização da terceira Conferência Mundial contra o Racismo. Você nota que o racismo é o principal fator em termos de digamos assim, quando se fala de políticas sociais ou de políticas afirmativas, né, que é um dos problemas mais agressivos nesse sentido, né? Então, Mundial contra o Racismo, Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e formas correlatas de intolerância, né? Correlatas, transgênero, mulher, índios e assim sucessivamente, deficientes. Aconteceu em 2001 na África do Sul. O Estado brasileiro comprometeu-se a superar o racismo e estabelecer políticas concretas para a sua superação. Aí temos a lei de cotas, que é a lei chamada Lei de número 180, tá certo? Que tenta inserir o negro a partir de cotas, e hoje vocês conhecem mais do que a gente disso, né? Vocês, de certa forma, convivem com essa questão das cotas. E temos a lei, digamos assim, a lei antirracismo no Brasil, né, que pune aquelas pessoas que têm atitudes racistas, né, comprovadamente racistas no Brasil, que é imprescritível, ela não se perde o valor da ação, e inalienável, né, imprescritível e inalienável, né, que você não pode pagar por isso, para que você, digamos assim, seja isentado do seu crime, tá bom? Então, além das cotas, fazem parte das políticas afirmativas do governo a criação de Secretaria Especial de Política e Promoção da Igualdade, a lei que instaura a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileiras nas escolas, e apareceu aqui predominantemente com o Enem, é isso? E a lei que institui o Programa Universal para Todos, ProUni, ProUni, viu, galerinha? ProUni também. Além da lei que institui o Estatuto da Igualdade Racial, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos né? Aqui é o Cadastro Único para Programas Sociais, e a partir desse programa nós temos alguns exemplos de políticas afirmativas. O Bolsa Família é um exemplo, depois vocês vão fazer a leitura, vou só citar os exemplos. Benefício de Prestação Continuada, BPC, tá certo? Minha Casa Minha Vida, Bolsa Verde, Programa de Apoio à Conservação Ambiental. Aí eu tenho Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, tá certo? Programa de Fomento das Atividades Produtivas Rurais, Carteira do Idoso, Brasil Carinhoso, que apoia as creches, Programa de Cisternas, tá certo? Telefone Popular, Carta Social, Tarifa Social, Passe Livre, isenção de taxas em concursos públicos, isso aqui acontece muito.
Tá certo? Então, assim, vocês viram que não é só lei de cotas que a gente tem como políticas afirmativas, são vários exemplos que procuram inserir socialmente grupos considerados prejudicados historicamente. Né? Você vê ali que tem a questão histórica, cultural e social, tá bom? Então, a partir disso aí, nós vamos o seguinte, ó. Eu quero de vocês o seguinte, tema: existe efetividade nas ações afirmativas para corrigir desequilíbrios sociais no Brasil? Tá bom? Será admitido qualquer posicionamento ideológico, desde que não fira os direitos humanos. Tá bem? Você pode dizer que existe efetividade? Não, que não existe, entendeu? Que é desnecessário, que é necessário, mas assim, será aceito qualquer posicionamento ideológico, desde que não fira os direitos humanos, tá bom? Tem que respeitar os direitos humanos. Você pode assumir qualquer posicionamento, mas não ferindo os direitos humanos. Se você falar de um grupo especificamente, aí você corre o risco de tangenciar, tá bom? Você está vendo o seguinte, ó, que o tema é o seguinte: eu quero saber se existe efetividade nas ações alternativas para corrigir desequilíbrios sociais no Brasil, tá bom? Se você fizer um texto falando especificamente de um grupo, você já está tangenciando o tema, porque eu não quero que você fale de um grupo que foi marginalizado socialmente, tá? Eu quero é que você me diga na sua argumentação se as ações alternativas ou as políticas alternativas têm capacidade ou conseguem corrigir desequilíbrios sociais. Aí você vai discutir sobre isso. A partir disso, é que você vai trazer como exemplo algum caso de grupos, de grupo ou de grupos, que foram beneficiados e se conseguiu corrigir um desequilíbrio social a partir dessas políticas afirmativas ou políticas alternativas. Tudo bem? Então, mais ou menos por aí o caminho argumentativo. Aí eu coloquei para vocês um material, uma leitura complementar. Tá? Eu coloquei aí, ó, texto 1, o que são medidas afirmativas ou políticas afirmativas, tá bom? Como é que acontece no Brasil? A quem está ligada as políticas afirmativas no Brasil? Ó? Geralmente elas estão ligadas a quem? Ó? Tá bem aqui, ó. Minorias indígenas, imigrantes, mulheres, homossexuais, idosos, moradores de vilas ou favelas, portadores de deficiências e moradores de rua. Pronto, vocês têm vários grupos. Então, você tem vários exemplos de grupos que você pode utilizar como exemplo, João Vitor, para referendar se existe ou não realmente, ou se elas são efetivas no sentido de minimizar desequilíbrios entre esses grupos em relação a outros grupos, tá bom? Desses grupos para outros grupos. Então, o texto 1 traz essa informação. O texto 2 traz exemplos, criação de delegacias especializadas em atendimento à mulher, não é isso? Empresas que cedem vagas para deficientes físicos e intelectuais, criação de cursinhos para a população de baixa renda, do qual eu faço parte, por exemplo, da SEDUC, ali é uma política afirmativa, tá bom? Distribuição de terras e moradias a populações vulneráveis. Então, aqui vocês têm aqui mais exemplos, tá certo? Quando elas surgiram, por que surgiram. Exemplo, lá na década de 2000, as universidades públicas passaram a adotar as cotas raciais do vestibular. Foi uma confusão, e ainda hoje é uma confusão, tá bom? Aqui é uma opinião, né? Ela é polêmica, né? Que é lá do Infescola, né? O Instituto, por que elas são polêmicas, tá? Então, vocês têm esse repertório marcado. No texto 2, turma, eu achei interessante o seguinte, no texto 2, ele traz uma opinião contrária, ou opiniões contrárias, né? Primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumentos contrários, tá certo? E um quarto argumento sobre as políticas afirmativas. No texto 3, tá certo? Tem uma reflexão filosófica, e no texto 3 tem uma opinião favorável, para que vocês percebam a diferença entre essas opiniões contrárias e opiniões favoráveis, tá bom? Então, para que a partir daí vocês possam arejar um pouco a mente de vocês e saber que opinião vocês podem conduzir a partir desse repertório. E aqui eu trouxe sugestões para repertório sociocultural, não é isso? Aristóteles, se as pessoas não são iguais, não receberão coisas iguais, não é isso? Filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, tá? Todos são iguais perante a lei, artigo 5º da Constituição. Liberdade parcial não é liberdade, Nelson Mandela, tá bom? Considera o maior líder da África, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 93. Eu tenho aqui a menor minoria na Terra é o indivíduo, em Range, né?
foi uma escritora, dramaturga, roteirista e filósofa norte-americana. Quando perdemos o direito de ser diferentes, perdemos o privilégio de ser livres. Charles Evans Hughes. Tá? Então, eu tenho aí um repertóriozinho ó, que eu deixei bem diversificado para vocês. E aí vocês fazem a leitura dos textos de apoio, leitura complementar, e vejam o que é que vocês podem pegar aqui desse repertório que eu trouxe para vocês, para conduzir a opinião de vocês dentro do textinho sobre políticas afirmativas e a efetividade para combater desequilíbrio social no Brasil. Tá bom? É esse o tema. Eu trouxe bastante repertório aí para que vocês possam conduzir a argumentação de vocês. Façam bom uso, tá bem? Queria saber se vocês querem fazer alguma perguntinha e, consequentemente, fazer a produção argumentativa de vocês. Parabéns pela turma, ninguém saiu, todo mundo ficou até o final, excelente, tá certo? Gostei da participação aí, tá? Entregar até amanhã à noite, viu? Até amanhã, umas 21 horas, tá certo? Turminha, tentem fazer esse texto, tá bom? Para entregar até amanhã às 9, mas delimitem um tempo de vocês, façam esse texto em 1h30 no máximo, tá bom? Não façam mais do que isso, não. Faz um parar, vai tomar café e volta, vai almoçar e volta, faz o jantar. Professor, me dá mais 10 minutos, não. Tira 1h30 marcada. Trabalha em cima desse tempo, tá bom? Tá certo? Mais uma vez eu peço, tem um programinha muito bom para escanear o texto. Cam Scanner, ele é muito bom, ele deixa o texto limpo. Parece que ele tem hipoclorito de sódio. Parece que ele tem água sanitária, entendeu? O bicho é bom, viu? O bicho é bom para escanear os textos de vocês, tá bom? Escaneazinha, a folhazinha retinha e tudo bem delineadazinha para quando eu receber no arquivo ficar bacana para eu corrigir o texto de vocês, tá bem? Então, muito obrigado pela atenção. Continuemos assim, entendeu? Nesse ritmo mesmo, incisivo a cada encontro semanal, sempre entregando o texto, combinado? Viu? Então, fiquem com Deus, ó, e até o nosso próximo encontro, tá bom, turminha? Valeu, Água, valeu, garotada, valeu, João Vitor, valeu, Lorena, valeu, Bárbara, valeu, Heloísa. Sami, um cheiro em todos vocês e até a nossa próxima aula, tá bem? Valeu, garoto, até a próxima. Tchau, Lorena. Fiquem com Deus, viu?